Olá, boa noite. Começa agora mais um Tá na Web. Aqui você fica por dentro dos assuntos que estão sendo falados na internet e de alguns dos temas mais pesquisados no Google. E no início dessa semana não se falou em outra coisa a não ser na cerimônia do Oscar, que aconteceu domingo à noite. Você deve ter acompanhado, a confusão aí envolvendo o nome do ator Will Smith e do Chris Rock, que apresentava a cerimônia. Então vamos dar uma olhada aqui no telão. Ó. O nome do Smith teve mais de 5 milhões de buscas depois que ele bateu no apresentador por causa de uma brincadeira de muito mau gosto que o Chris fez com a aparência da esposa do Will Smith, a Jada Smith. Ela está careca devido a uma doença autoimune chamada alopécia. E claro, que todo mundo correu para o Google e foi pesquisar que doença que é essa. Então, vamos dar uma olhada aqui, nesse pico que a gente teve no início da semana para a palavra alopécia, que é uma doença que causa e pode causar a perda, de cabelo em várias partes do corpo. Então, a gente vê esse pico aqui, no dia que esse incidente aconteceu. E aqui no Brasil, segundo o Ministério da Saúde, essa doença ela não é tão rara assim. Afeta cerca de 2% dos brasileiros. E a boa notícia é que tem tratamento, inclusive na rede pública. Então, gente, vamos entender melhor essa condição? O que ela causa no nosso corpo, na mente, de quem é acometido com a alopécia? Eu chamo aqui para conversar comigo agora a dermatologista Fabiana Brenner e também a psicóloga Ana Carolina Monteiro. Doutora Fabiana, boa noite, tudo bem? Seja bem-vinda. Boa noite, prazer estar aqui com vocês. Doutora Ana, bem-vinda também aqui ao Tá na Web. Boa noite, obrigada pelo convite. Bom, vamos falar então sobre esses dois aspectos. Eu vou começar com a doutora Fabiane, que eu quero saber um pouquinho sobre o que é a doença, que agora está todo mundo falando e explicando. Existem alguns tipos, doutora? A gente comentava aqui no bastidor que existe uma que é genética, outra não. Então explica pra gente, por favor, rapidamente, o que é essa doença, o que ela causa. Alopécia é o nome bonito para queda de cabelo e diversas doenças podem fazer, então, queda de cabelo. Esta doença autoimune que a gente está comentando, ela chama alopécia areata. Mas existe também uma outra forma bem comum na população em geral, que se chama alopécia androgenética, que é uma forma genética de perda de cabelos. Existem diversas outras formas de queda de cabelo e a gente basicamente divide em dois grupos que a gente chama de cicatricial, que não tem chance de recuperar, e não cicatricial, que são as que a gente deve tratar para recuperar a densidade do cabelo. Entendi. Então, ambas têm tratamento. Na verdade, uma não existe, que talvez seja essa, do caso genético, não tem como o fio renascer novamente, nascer novamente, e a outra teria tratamento. Essa seria a diferença. Então, eles são grupos diferentes Entendi. de doença. Na verdade, as duas, a genética e a alopecia areata, têm chance de repilar, de voltar a ter o cabelo. Existe um outro grupo, existem mais de 50 formas de alopécias. Existe um outro grupo de doenças que faz inflamação, secreção, pus no couro cabeludo, que a gente chama de alopécia cicatricial. E essas cicatriciais, elas não conseguem, então, ser tratadas para retomar o crescimento e a gente trata, então, para conter a evolução da doença. Entendi, perfeito. E a gente está falando aqui, e relacionando a cabelo, a gente acha que isso só acontece com mulher, na grande parte com as mulheres, e isso afeta muito a autoestima, doutora Ana? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre a questão da paciente que é diagnosticada, com essa doença e que talvez tenha que agir como a Jada agiu, que foi raspando a cabeça, porque realmente, não fica um aspecto confortável para a mulher se olhar no espelho, então é muito desafiador, Sim, é desafiador, com certeza. Na minha experiência clínica, eu não cheguei a atender muitas mulheres que chegaram a raspar o cabelo, mas tinha uma preocupação muito grande em como seria vista socialmente, porque a gente tem toda uma construção, principalmente para a mulher, de cabelos compridos, de vários acessórios que você pode usar, desde muito pequenininha. E propaganda de cabelo, sempre cabelo volumoso, muito bonito. Então, imagina você se deparar em algum momento da sua vida com uma queda muito excessiva de cabelo. Aquilo ali gera uma preocupação em relação à autoimagem, autoestima, autoconfiança. É muito complicado, assim, trabalhar a aceitação. Primeiro que tem um tratamento muito extenso, a Fabiana pode dizer aí muito melhor do que eu, que
não é um tratamento rápido, que tem um resultado a curto prazo, e muitas vezes as pessoas também acham que não existe solução. Então, não vão ao médico especializado para poder fazer um diagnóstico, às vezes não tem acesso também muito facilitado, né, a médicos, ao tratamento, mas mexe muito com a autoestima. Para nós mulheres, eu vejo que, eu falo nós porque eu estava comentando aqui que eu recebi o diagnóstico com 18 anos, e foi muito cedo, porque eu tive uma queda muito grande de cabelo. Eu me lembro, assim, de chorar no banho, porque caía tufos e tufos de cabelo, e eu falava, gente, de onde que vai repor, né? Todos esses fios. E aí eu fiz um tratamento e faço um tratamento até hoje. E posso dizer que às vezes é cansativo esse cuidado. Não sei se a Fabiana tem esse retorno, né? Às vezes eu falo, tenho vontade de raspar e usar peruca. Mas eu penso, vai ser muito quente. Então, eu vou tratando até chegar em outro tipo de tratamento, porque aí tem a menopausa. Na menopausa, a queda pode ser intensificada. Isso é uma das coisas que a minha dermatologista explicou. E aí, assim, tem que trabalhar a aceitação, porque... Sim. Não tem muito o que fazer além de tratar, cuidar da alimentação, cuidar também da saúde mental relacionada, né, à imagem em si, a perda de cabelo, porque vai ficando cada vez mais ralo. Então, são muitos aspectos que precisam ser trabalhados. Já eu quero saber mais da sua experiência própria e obrigada por dividir aqui com a gente. Doutora Fabiane, então a doutora Ana estava comentando sobre o tratamento, que não é um tratamento fácil, rápido e muitas vezes também não é um tratamento barato, né? Como é que a gente tem, assim, quais são as opções hoje em dia? E na rede pública, existe também tratamento voltado para a alopécia? Sem dúvida, eu acho que a Ana demonstrou bem essa forma de alopécia androgenética, essa forma de calvície feminina, e que tem essa característica de ser lenta e progressiva. Então, começou lá aos 18 anos, e a característica principal da alopécia androgenética ou da calvície feminina é que o cabelo vai ficando mais fino progressivamente. Diferente da alopecia areata que a gente estava comentando, em que o cabelo cai subitamente. Os pacientes reclamam muito, eles não têm tempo de se adaptar e subitamente ele perde ou uma área arredondada de cabelo, ou às vezes todo o couro cabeludo, que a gente chama de alopecia total, ou às vezes todos os pelos do corpo, que a gente chama de alopecia universal. Mas eu acho que o interessante é que a gente entenda um pouco como é que os cabelos crescem, até para entender o tratamento. Vamos lá, na verdade, todos nós temos um pouco de queda de cabelo, e todo mundo que penteia o cabelo aí vai ver na sua escova, no seu pente, um cabelo. E essa queda é cíclica. Normalmente os cabelos caem num número aproximado de mais ou menos 100 fios por dia, e eles são capazes de ser repostos nessa intensidade. Quando a gente tem uma alteração neste ciclo do crescimento, e uma das alterações que a gente viu muito esse ano foi pós-Covid, a queda de cabelo após o Covid, ela tem um início súbito, 2 ou 3 meses após a infecção, e o paciente pode, então, ter esse ciclo interrompido e muitos fios vão cair e muitos fios vão voltar em seguida, normalmente no período curto de tempo. Então, muitas das doenças do cabelo têm, na verdade, uma alteração deste ciclo do cabelo. Na alopecia androgenética, na calvície, o cabelo fica mais fino. Na alopecia areata, existe uma inflamação, uma doença autoimune que faz com que esse cabelo caia e tenha mais dificuldade de voltar. Diversas são as opções de tratamento. Então, como eu falei antes, a gente tem pelo menos 50 tipos de alopécias e talvez uma avaliação clínica muito cuidadosa para definir o teu diagnóstico possa ser importante no primeiro momento. Normalmente, essa avaliação é feita por um dermatologista que está disponível tanto nos consultórios como pelo SUS. A maioria dos serviços credenciados no Brasil pela Sociedade Brasileira de Dermatologia tem, sim, uma área específica dedicada ao estudo dos cabelos. Perfeito. Agora, doutora Ana, a gente também comentava a respeito das causas, né? Que uma das causas pode ser até uma causa emocional, né? Algum trauma, algo que a pessoa viveu, não só necessariamente é genético, né? Existem, enfim, vários motivos para isso acontecer. Você pode explicar um pouquinho para a gente como é que a nossa mente, né, influencia, como é que o nosso corpo fala, porque é o corpo falando, né? Situação de estresse, normalmente, o que eu percebo, né?
A pessoa passa uma situação de estresse, aquilo ali influencia muito em como ela vai se sentir, né, e vivenciar um processo ali tempos depois. O que eu percebo, assim, eu acompanhei uma paciente que ela passou por um luto, e aí o emocional dela ficou muito instável, enfim, teve várias alterações hormonais e teve uma queda brusca de cabelo. Eu não me lembro se o dela era a areata, mas acredito que seja porque foi uma parte da cabeça que ela perdeu totalmente, assim. Isso, fica liso o couro cabeludo, assim, como a pele normal, né? Fica sem cabelo. Isso, então, assim, situação de estresse, má alimentação, ausência de atividade física, a gente não é só cuidar, né, vamos dizer assim, da saúde física fazendo exercício, né? É cuidar da saúde mental, porque a situação de estresse, ela dispara vários gatilhos também para a nossa saúde física, né? E é de maneira geral, por isso que eu falo que não é um tratamento como tomar um remédio e pronto. É tratamento com medicamento, com suplemento, com suplementação de vitamina, às vezes com soluções que você precisa passar todos os dias no couro cabeludo. Isso por si só já gera também, às vezes, a longo prazo, eu vou dizer assim, uma preguiça. É exaustivo, sabe? né? Ai, eu sempre comento que continuar... isso precisa ser entrado na rotina, como quando a gente escova o dente, vai usar o produto do cabelo. Isso, e aí, assim, isso por si só já pode ser uma situação que gera ali um desconforto emocional, porque você começa a se comparar, né? Poxa, várias pessoas não têm esses problemas, não tem que ficar cuidando tanto de cabelo e eu tenho aqui que cuidar, porque senão cada vez eu vou perder mais, vou ficar com menos cabelo. Então, é importante, às vezes, a gente ir ao psicólogo para poder trabalhar a aceitação de que precisa dos cuidados, que é uma coisa que, às vezes, vai ser para o resto da vida, né? No caso, tem homens que já aceitam e falam assim, vou raspar a cabeça. Porque é mais natural, é mais fácil, né? O homem careca é super aceito. E olha só, não são todas as mulheres que olham para uma outra mulher raspando a cabeça e falam assim, ela quis fazer isso. Normalmente pensa, será que ela teve um câncer? Será que ela teve alguma doença que ela precisou raspar o cabelo? São poucas as mulheres que olham e falam, é o estilo dela. Sim. Ela realmente não quer, né, ter cabelos compridos e é o estilo dela. Se vocês pararem para pensar, quantas pessoas vocês conhecem que rasparam o cabelo por livre e espontânea vontade? Eu não conheço nenhuma. Esse é um comentário bem frequente nos pacientes que têm essa alopecia areata total e que perdem todo o cabelo, que muitas pessoas chegam e perguntam, né? Puxa, você está fazendo quimioterapia? Onde é o teu câncer? E, na verdade, acho que é importante nesse contexto a gente lembrar que a gente tem 2 pontos principais em que o psicólogo nos ajuda. Um é no gatilho, que eu acho que a Ana comentou muito bem, então, o estresse pode ser um gatilho para a alopecia areata em pacientes geneticamente predispostos, mas o segundo é no distúrbio que a alopecia areata pode fazer de imagem desse paciente. O que a maioria dos pacientes contam é que tem muita dificuldade no relacionamento com o companheiro, no relacionamento social, ela deixa de sair, ela deixa de ir para a escola, especialmente quando isso acontece na infância, que é uma fase de formação da personalidade. A importância dos pais é muito grande no comportamento, como é que eles vão levar essa criança, como é que essa criança vai se desenvolver, apesar da alopecia areata. Então, eu acho que esses 2 pontos são bem importantes. O estresse, né, causando a queda de cabelo na alopecia areata, mas também o estresse de todas as alopécias, todas as formas de alopécia, na adaptação à falta de cabelos, né, no encarar das outras pessoas, e eu acho que por isso a situação do Oscar é tão agressiva, porque ele não falou da doença, mas ele falou do aspecto estético dela, e como qualquer outra doença dermatológica que está na pele, isso acaba incomodando muito o paciente.
Infelizmente a gente ainda tem, né, muitas piadinhas de mau gosto com a aparência das pessoas, e é algo que está enraizado, né, parece que é cultural, mas a gente tem que se policiar cada vez mais e que as próximas gerações entendam que com a aparência a gente não brinca, a gente não sabe o que o outro está passando, né, então realmente não dá para fazer piada, muito menos com a doença alheia. Bom, gente, infelizmente nosso tempo acabou, mas eu adorei, entendi bastante sobre a alopécia, não sabia muitos detalhes, fui pesquisar hoje, acho que como muitos brasileiros, né, a gente ficou curioso em saber o que é, como é que funciona o tratamento, e eu acho que a gente tem agora a possibilidade de desenvolver também um olhar mais empático quando a gente encontrar alguma pessoa que tenha essa condição, né? Doutora Fabiane, muito obrigada aqui pela presença. Obrigada, boa noite. Doutora Ana, agradeço também. Eu posso encerrar com uma frasezinha, rapidinha? Por favor, com certeza, fica à vontade. Eu me posicionei em relação a essa situação específica com a seguinte frase: se fere o íntimo de alguma pessoa, se fere a pessoa, não é brincadeira. Isso já passa a ser outra coisa, que não é brincadeira. Então, que a gente oriente as futuras gerações, que a gente não fala sobre as características físicas de ninguém, porque a gente aprende muito com isso, né? Com certeza, recado mais que dado. Acho que todo mundo já foi vítima, né, de uma piadinha de mau gosto aí, então vale a gente se policiar. Adorei nosso papo, viu, meninas? Boa noite. Obrigada. Vamos voltar então aqui para as telas, gente, para saber o que mais tem sido pesquisado aí nessa semana na internet. A primeira, a gente começa aqui com o destaque da demissão do então ministro da Educação, Milton Ribeiro. Ele entregou a carta de demissão depois aí da suspeita de tráfico de influência, advocacia administrativa, prevaricação e corrupção passiva na liberação de verbas oficiais do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, FNDE, e também do MEC. Ele foi o 4º ministro da Educação do nosso atual governo. Seguindo, título de eleitor também esteve entre os temas mais pesquisados nesses últimos dias. Você já sabe, né, que ele pode ser emitido 100% online, diretamente no site do TSE, bem facinho. Na internet, inclusive, tem várias campanhas aí que viralizaram para conscientizar mesmo os jovens, a partir de 16 anos, né, a tirarem o título e exercerem a cidadania nas urnas, já que o voto ele só é obrigatório a partir dos 18 anos. Mas essa galera que vai fazer 16 até o comecinho de outubro, né, quando ocorrem de fato as eleições, podem e devem votar. Com certeza a gente ainda vai falar muito desse assunto aqui no Tá na Web. E para a gente fechar o giro nas redes, com um tema aí que foi destaque nas buscas de hoje, mais de 200 mil pesquisas para afasia, que é um distúrbio que afeta a fala e acarreta aí uma perda parcial ou total da capacidade de se comunicar. E aí, infelizmente, né, o ator Bruce Willis foi diagnosticado com afasia e anunciou uma pausa na carreira para se tratar. Por isso, o assunto foi parar nos trends tanto do Google quanto do Twitter. A gente faz agora, então, uma rápida pausa, um intervalo rapidinho, tá? Te espero no próximo bloco com mais notícias. Não saia daí. Estamos de volta e vamos agora então para o segundo bloco falando sobre as fake news da semana. Vamos começar com a notícia falsa que está sendo desmentida aqui na programação da TV Justiça. Vamos assistir. Recentemente, tivemos aí a notícia de uma onda de frio, a mais intensa dos últimos anos. Isso é uma notícia falsa. A previsão do tempo ela requer no máximo 7 dias para ter uma boa acurácia das suas informações. Ainda assim, o monitoramento é diário. Fazemos com que a informação que passamos para a sociedade seja coerente, objetiva e que haja realmente esse bom senso de checarmos qual é o tipo de
intensidade, seja de ondas de frio, seja ondas de calor, ou também mesmo aquelas chuvas intensas que estão aí bastante comum, principalmente no verão, que acontecem aquelas chuvas em forma de pancadas, com trovoadas e rajadas. E no nosso Instagram, @tvjustiçaoficial, a gente tem a editoria semanal, né? #EraFake, onde também desmentimos aí alguma notícia falsa que circulou pelas redes sociais. Nessa semana foi sobre a farmacêutica Pfizer. Era fake, gente, uma informação que circulou que a Pfizer pagou a Anvisa para aprovar, né, a vacina contra a Covid-19. Na verdade, o que aconteceu? O pagamento que foi feito à Anvisa foi sobre uma taxa de usuário para submeter o produto para análise. E realmente, né, a gente que não entende aí desses processos para se aprovar uma vacina, acha super estranho. Que taxa que é essa, né? Como é que isso funciona? Então, para me explicar melhor, né, para explicar para a gente melhor, eu convido para a conversa aqui a advogada Alexandra Moreschi, que é especialista em direito médico e da saúde. Olá, doutora, boa noite, tudo bem? Oi, Mariana, boa noite, tudo bem? Tudo jóia, bem-vinda aqui ao Tá na Web, doutora. Obrigada. Agora vem cá, explica pra gente, né? Uma fake news que realmente disparou, porque pouca gente conhece esse processo. E aí, quando a gente fala que a Pfizer pagou uma taxa de usuário Anvisa, o que isso quer dizer, né? Como é que funciona a burocracia de uma aprovação, por exemplo, de uma vacina? Explica pra gente melhor. Então, com certeza vocês já ouviram falar, né, que registrar um medicamento é muito caro. Muitas vezes a farmacêutica ela não tem interesse em registrar um medicamento. E por que isso tudo é caro? Porque existem taxas, né, a serem pagas. Uma dessas taxas que foi vinculada aí relacionada à própria Pfizer, né, é uma taxa que é obrigatória, uma taxa chama taxa de fiscalização de vigilância sanitária, ou TFVS. Ela foi instituída por uma lei bem novinha, lei 9.782 de 99, faça as contas aí para você ver como ela é novinha. Então, que é um valor que é cobrado por diferentes serviços ali dentro do órgão, inclusive a autorização de medicamentos. Quando a gente ouviu dizer, lá na época que estavam verificando a questão da possibilidade da aprovação da vacina, funcionários da Anvisa foram lá no laboratório da Pfizer para verificar as questões do laboratório, verificar as instalações daquele laboratório, isso não é pago pela Anvisa, isso é pago pela empresa. Então, essa taxa, ela inclui aí vários desses diferentes serviços que vão ser prestados pela nossa Anvisa. Então, desde a verificação de documentação, a necessidade de comprovação através de alguma fugiu a palavra agora, mas seria algum medicamento, não é um medicamento, seria um teste, né, específico que precisa para aquele medicamento específico ou para aquela vacina específica, para análise da documentação, para as necessárias viagens, se forem necessárias 1, 2 ou 3, porque às vezes é necessário mais de uma viagem, porque às vezes o laboratório não está adequado às boas práticas e precisa ser adequado. Então, para essa adequação, é necessária uma nova visita de técnicos da Anvisa. Então, isso é muito comum, não só aqui no Brasil, mas também na agência aí mais conhecida pelo mundo, que é o FDA. Então, é uma prática bem corriqueira e os valores são bem altos. Por isso que muitas vezes, né, a gente não tem interesse farmacêutico de algumas empresas em fornecer um medicamento. A exemplo, por exemplo, do medicamento da AMI, que passou quanto tempo sem conseguir o registro aqui na nossa Anvisa, porque financeiramente não valia a pena, era caro, né? Entendi. Então, por esse motivo, eles continuavam vendendo de forma particular, porque sabia que as pessoas entravam na justiça para conseguir acesso a essa medicação. Então, isso é muito comum e as taxas são bem altas. Se você considerar a quantidade de vacinas que a Pfizer disponibilizou no nosso país, um valor de 2,8 milhões não é tão alto assim, né? Doutora, agora todas as farmacêuticas tiveram que passar por esse mesmo processo, a Pfizer foi alvo, né, dessa fake news, mas isso acontece com todo mundo? Para todos os tipos de medicamentos, inclusive, não só para vacinas, tá? Qualquer medicamento que peça o registro na Anvisa passa pelos mesmos e exatos protocolos, tá? Então, não existe diferenciação, porque é uma vacina que foi feita em uso emergencial, porque foi mais rápido, por isso as taxas são diferenciadas. Não, as taxas são iguais para todos e o processo é igual para todos. Inclusive para o remédio da aspirina que a gente compra ali na farmácia. É exatamente o mesmo processo.
Perfeito, está explicado então. Doutora, muito obrigada, viu? Não sabia desse processo, adorei. E agora a gente pode explicar essa fake news, né, para quem, porventura, compartilhar com a gente. É bom sempre lembrar que se a gente não sabe, é melhor não compartilhar, né? Exatamente. Na dúvida, é melhor não encaminhar, em especial no WhatsApp, Telegrams e etc. Vamos evitar compartilhar fake news. Nem tudo aquilo que parece ser verdade é. Então dá uma olhadinha na internet, não custa nada, verifica, né? Isso aí. Obrigada, doutora. Boa noite. Obrigada a vocês. É isso, gente. Vou ficando por aqui, tá? Não deixe de acompanhar nossas redes sociais, no Instagram, Twitter, YouTube. Volto na semana que vem, então, com mais assuntos da web para você. Até lá.